Olá, eu sou Suelen Palmas, arquiteta urbanista, e hoje eu vim contar para vocês 6 segredos que deixarão a sua casa muito mais quentinha no inverno. Não sei como é que está aí na sua região, mas aqui está fazendo muito frio e com certeza essas nossas ideias serão muito úteis para deixar o seu ambiente bem mais aquecido. Então vamos para a minha primeira dica. A minha primeira dica é para aquelas pessoas que ainda estão na fase de obra e não se definiram quanto às esquadrias. A esquadria é um elemento muito importante quando nós falamos dessa vedação térmica. Acústica também, mas principalmente da vedação térmica. Quando nós falamos em esquadrias, hoje, tem uma gama de produtos no mercado e entre elas as mais comuns são esquadrias em madeira, alumínio, vidro temperado e a esquadria de PVC. Mas quando nós falamos em melhor vedação térmica, a esquadria de PVC com certeza será a opção mais adequada. A esquadria de PVC, ela consegue ter um excelente isolamento térmico, acústico também, mas hoje a gente está falando do isolamento térmico e principalmente quando é escolhido a opção do vidro duplo. Eu até tenho aqui uma amostrinha de uma esquadria de PVC e eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui nós temos um modelinho, de uma esquadria de PVC e essa daqui ela tem o vidro duplo. Então, é bem interessante porque isso aqui vai ajudar muito, a proteger essa entrada do frio dentro do seu imóvel. Além disso, toda a esquadria ela tem uma vedação com uma camada de borracha, ela tem todo um caixilho, bem robusto. Então, tudo isso aqui vai influenciar muito, na vedação, que querendo ou não, essa é uma abertura que a gente tem, no vão da parede e isso influencia muito nesse recebimento, das temperaturas externas. Então essa aqui foi a minha primeira dica. Então agora eu vou para a minha segunda dica. A minha segunda dica não é tão óbvia e tem muita gente que nem lembra dela na hora que está fazendo o seu imóvel. Essa dica ela é bem interessante porque há um tempo atrás a gente percebia que o custo dessa solução era um valor bem maior e hoje ele já está bem mais acessível, talvez porque já tem mais fornecedores no mercado que também trabalham com essa solução. Então a minha segunda dica, para quem está curioso, é o piso aquecido. O piso aquecido, ele tem algumas tecnologias, mas hoje a mais utilizada é essa que eu vou mostrar aqui na foto, onde a gente tem toda uma fiação, que ela passa em todo o contrapiso ali, por cima do contrapiso, e ela produz, um aquecimento através desse fio e ele passa esse aquecimento através do piso, onde a gente consegue ter toda a superfície aquecida. Esse sistema ele é bem interessante, inclusive ele tem um termostato, então tu consegue estar controlando essa temperatura e ainda tem mais uma coisa bem interessante, porque ele também pode estar ligado a um sistema de automação, então você também pode ter um controle, por exemplo, vou chegar em casa às 7 horas da noite, quero que a minha casa esteja aquecida, quentinha, uma temperatura legal. Então, tu já pode programar isso, fazer esse controle e já deixar a casa própria para receber, para tu chegar e ela tá aconchegante, quentinha. E esse sistema também, ele é interessante porque você não precisa estar instalando ele em todo o imóvel, De repente, prefere que seja só num banheiro, porque realmente no banheiro também pode ser instalado esse sistema, ou de repente prefere que ele seja instalado numa sala, porque eu tenho uma sala muito grande, o pé direito muito alto, às vezes ele não fica tão aquecido, aquele ambiente. Num closet, onde a gente às vezes tem muito problema, por exemplo, com mofo, esse sistema ele é excelente também, não só pela questão do aquecimento do ambiente, mas porque ele também ajuda muito a prevenir, essa questão do mofo. Então a minha segunda dica é o piso aquecido, para quem mora em regiões muito frias, assim como a nossa, ou na serra. Então essa é a minha segunda dica. Então, pessoal, até agora eu já dei 2 dicas, Uma a gente falou sobre as esquadrias de PVC e a outra sobre o piso aquecido.
aquecido. E agora eu vou falar de uma outra dica, que ela também pode ser implantada em fase de obra ou também por aquelas pessoas que estão pensando em reformar a sua fachada. Ela também é uma excelente opção para dar um upgrade, assim, fazer uma fachada bem diferente, tá? A minha terceira dica é sobre os revestimentos em EPS. Não sei se vocês já ouviram falar, ele ainda não é um revestimento tão popular, a gente não encontra com facilidade em qualquer local. Tem empresas bem específicas que desenvolvem esse produto, né? Mas ele também não é um produto assim de um valor tão agregado, mas dá um resultado, ele fica muito lindo na fachada. Os revestimentos em EPS, também vou estar mostrando aqui para vocês algumas imagens, né, de fachadas com eles e opções. Ele tanto pode ser feito imitando pedra, como um tijolinho ou até um ripado, né? O revestimento em EPS, ele reproduz materiais e ele tem essa camada que ajuda muito a proteger a passagem do frio que está no ambiente externo para o ambiente interno. Mas pensando nisso, né, ele também ajuda quando é o contrário, né? Calor no ambiente externo para não passar aquele calor para o ambiente interno. Então ele é um excelente isolante, né? Ele tem um ótimo isolante para ajudar a manter a temperatura do ambiente interno. Essa opção ela é muito interessante e muito usada principalmente no frio, tá? Eu não sei se vocês costumam viajar muito para Gramado, mas na região de Gramado tem muitas fachadas com detalhes que a gente olha e dá uma impressão de que são pedra e na realidade não são esses revestimentos em EPS. Então essa foi a minha terceira dica, espero que vocês tenham gostado. Então pessoal, agora a gente vai para nossa quarta dica. E a minha quarta dica também ainda está destinada para aquelas pessoas que estão no seu momento de obra, né? Eu vou falar um pouquinho sobre o piso, né? O piso que ajuda melhor nessa questão do conforto térmico, tá? O piso vinílico ou o piso laminado, né? São excelentes opções para deixar o seu ambiente mais aquecido. A opção que eu particularmente mais gosto ainda é a do piso vinílico. O piso vinílico, ele pode ser tanto colado como clicado. E a opção que eu mais costumo indicar aqui no escritório é a opção do piso vinílico colado. Esse piso vinílico colado, ele tanto pode ter ele com 3 milímetros, que é essa pecinha aqui, tá? Então ele tem uma espessura mais grossinha. Esse aqui até é um material da Architec. Ele é um excelente produto e a gente super recomenda aqui no escritório. Ou a gente pode ter ele na versão 2 milímetros, tá? Que ele é um pouquinho mais fino, mas também é um excelente produto e é um dos que a gente acaba mais utilizando nas residências, principalmente na área íntima, né? De quartos, corredores, né? É o que a gente mais utiliza aqui. O piso vinílico colado, por que eu gosto de recomendar esse produto? Porque o piso vinílico colado, ele te dá um amortecimento melhor, ele dá uma sensação de que aquele material ele é um pouquinho mais flexível, né? Ele não é tão duro, não é tão seco. Então, além de ele ajudar nessa questão térmica, na acústica ele também é um excelente material. Então, ele tem uma absorção melhor da acústica. Aquele toque-toque, sabe, do sapato, do salto, né? Ou das patinhas do cachorro, que normalmente a gente escuta muito quando tem o piso laminado, né? Porque o piso laminado ele é um piso flutuante, então ele acaba tendo uma camada por baixo dele que fica solta e ele acaba trazendo esse barulho que às vezes não é tão interessante, que até incomoda, né, em algumas situações. Então eu super recomendo o piso vinílico, mas pensando nessa questão da térmica, tanto vinílico quanto laminado são excelentes opções e super indicados para deixar o seu ambiente mais aquecido. Agora eu vou dar uma outra dica dentro dessa dica, que é pensando visualmente. Quando a gente pensa nas cores, elas também nos transmitem uma sensação de bem-estar. E quando a gente pensa na madeira, independente de ser o vinílico laminado, pode ser até um porcelanato, visualmente lá no nosso subconsciente ele já nos passa uma sensação de que aquele ambiente ele é mais aquecido. Então, de repente, se você não quer, né, colocar nem o piso vinílico, nem o piso laminado e quer realmente optar por um porcelanato, quando você for fazer a escolha, lembra disso. De repente, colocar um piso que lembre uma madeira, que tenha a textura da madeira lá nos quartos,
porque eles visualmente vão te passar uma sensação de que aquele ambiente é um pouco mais aquecido e com certeza vai fazer toda a diferença. Na minha quinta dica, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre lareiras, né? Hoje nós temos algumas opções de lareiras no mercado, desde aquela lareira tradicional, né, que é a lareira a lenha, onde a gente precisa executar durante o processo de obra, né? Essa lareira, que é a convencional, né? O que eu recomendo? Buscar um profissional para executar ela, que realmente tem experiência, já tenha feito outras, porque afinal de contas a lareira ela é um produto artesanal, então ela demanda de algumas técnicas, né? Para que ela realmente funcione, não fique voltando cheiro, não fique, né, voltando fumaça para dentro de casa. Então essa lareira, ela, imagina, super funciona, né? Deixa o nosso ambiente quentinho no inverno, mas ela precisa de alguns cuidados. A minha outra opção para lareira é a lareira a ferro. Essa lareira é comprada pronta, né? Então você até pode adaptar ela depois de que a casa estiver pronta, né? E tem vários modelos, eu vou mostrar inclusive alguns aqui para vocês, né? De modelos que tem um estilo um pouco mais rústico, né? Estilo casa de campo, casa da serra. E outras opções também que estão muito em alta, bem contemporâneas, com design bem limpo, né? Nós temos uma gama desse tipo de produto no mercado. Inclusive, né, lembrando que ela também funciona a lenha, assim como a outra lareira. Então, para quem gosta da lareira a lenha, mas não quer passar tanto trabalho na hora de construir, de executar, né? Temos essas opções que são lindas também. Agora, eu vou passar para vocês uma outra opção de lareira, que é a lareira ecológica. A lareira ecológica, ela, por que a gente fala que é a lareira ecológica? Porque não vai lenha para aquecer ou para ligar, acender essa lareira, né? A lareira ecológica, ela tanto pode ser executada com o sistema a gás, né? Então, durante a obra a gente precisa deixar um pontinho de gás ali para ligar ela, ou pode ser a lareira a álcool. Então, elas são muito parecidas visualmente. Quando a gente vê uma lareira a gás ou a álcool, que ela está instalada, né, na marcenaria ou na parede, a gente dificilmente consegue diferenciar as duas, porque elas realmente visualmente são muito parecidas e elas são muito eficientes. Então, essa lareira a gás, ela necessita de um pouco mais de preparo, então ela ainda vai precisar disso na obra, né, que você tem essa previsão. Mas para quem quer ter uma lareira em casa, mas não pensou nisso antes, né, e quer a sua casa quentinha, ainda assim quer ter, né, aquela sensação de ter aquele foguinho em casa, chegar a ficar aconchegante, né, porque afinal de contas realmente aqui faz muito frio. A lareira ecológica a álcool é uma excelente opção, tá? Então, dentro dessa opção, a gente tem inclusive ela para comprar como uma mesinha. Às vezes você já está com o móvel da sala pronto, né? Não tem como fazer essa instalação e quer ter essa lareira, é um sonho. Então nós temos as opções de mesinhas em que elas ficam ali embutidinhas. Imagina, né? Chegou em casa no final do dia, quer ter aquela lareira, sentar no sofá, um ambiente aconchegante e não pensou nisso durante a etapa de obra, ainda temos uma solução. Então, uma super dica aí é a lareira ecológica a álcool para quem não pensou durante a etapa da obra. Então, pessoal, agora a gente vai para nossa sexta dica. E a sexta dica também não é para aquelas pessoas que ainda estão em obra, ela já é para a fase final. Como deixar a casa quentinha se eu não escolhi esquadria de PVC, não escolhi o piso aquecido, não escolhi uma lareira, não escolhi um acabamento de GPS para deixar minha casa com uma temperatura mais ambiente? O que eu faço? Então, é que você invista numa cortina de tecido. E pensando nessa cortina, né, quanto mais grossinho for esse tecido, ou se ele for duplo, né, às vezes a gente coloca um tecidinho mais fininho, um voalzinho na frente e atrás coloca um forrinho. Isso vai ajudar muito para não passar aquele frio que vem pela janela para o teu ambiente interno. Então é sempre importante lembrar, principalmente no quarto, né, porque à noite a gente sente bastante frio. Na sala também é bem interessante
interessante, mas a cortina ela vai ajudar muito. Se você for num ambiente em que, digamos um quarto, né, que num quarto do lado não tem cortina e no outro tem cortina, você vai perceber como tem uma diferença térmica, tá? E é uma diferença grande. Depois de investir na cortina, uma outra dica também é que você procure por tapetes que sejam um pouquinho mais peludos, sabe? Aquele tapete, não o sisal, porque o sisal ele não vai ajudar muito a aquecer o ambiente, mas um tapete que tenha uma camadinha de lã um pouquinho mais altinha. Esse tapete também vai ajudar muito no aquecimento do ambiente, né? Primeiro, porque ele não vai deixar todo o teu piso ali exposto, e segundo, porque ele realmente vai te trazer um conforto térmico muito melhor. Uma outra dica também que eu dou para você deixar o seu ambiente mais aquecido é na hora de escolher pelos estofados. Se você mora numa região mais fria, escolha por estofados que tenham um tecido um pouquinho mais aquecido. O couro, ele é um excelente material, mas no inverno ele realmente deixa o ambiente mais gelado. Então opte por tecidos como veludo, um buclê, uma camurça, suede, eles vão deixar o seu ambiente muito mais aconchegante. Pensando numa outra opção ainda para deixar o seu ambiente mais aquecido, seriam a cabeceira do seu quarto. Uma cabeceira estofada, gente, ela tem o seu valor. Quando a gente pensa em cabeceira, às vezes as pessoas pensam assim, eu quero pela limpeza, eu vou botar uma cabeceira de MDF, mas a cabeceira estofada, ela vai deixar o teu ambiente muito mais aquecido e muito mais aconchegante nessa época do ano. Agora, uma outra dica também que eu vou dar na parte de aquecimento para o inverno é a manta. Aquelas mantinhas de sofá, né, tem umas em crochê que são lindas, tem outras que são até em lãzinha, né? Eles fazem como se fosse um tricôzinho e fica muito quentinha. E o interessante é que se você tem um sofá, por exemplo, no linho, que ele não é assim um tecido, né, que aquece muito, mas a manta ela já vai te dar essa sensação de aquecimento, de bem-estar, né? E aí tu não precisa talvez estar optando por um tecido mais quente, né? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado das nossas dicas para deixar sua casa muito mais quentinha. Não deixe aí de curtir, comentar, compartilhar, para que esse nosso conteúdo chegue para mais pessoas e logo a gente traga muito mais vídeos para compartilhar aqui com vocês.